É preciso coragem para mudar. É preciso coragem para abandonar os velhos hábitos. Você quer mudar, mas lá no fundo ainda se agarra ao que é confortável. Reclamar é confortável. Ficar na mesma situação é confortável. Mas preste atenção. Se você não acordar para isso, nunca sairá do ciclo vicioso. Pense bem. Você acorda no mesmo horário, faz as mesmas coisas, conversa com as mesmas pessoas, tem os mesmos dias de folga e repete as mesmas atividades, escuta as mesmas músicas, sai com os mesmos amigos, bebe as mesmas bebidas e, quando está bêbado, volta sempre para os mesmos papos, contando histórias que já ouviu milhares de vezes. E assim, a vida segue. Brigas com a família, problemas no relacionamento, discussões sem fim. Você se revolta, mas no dia seguinte, tudo se repete. Come as mesmas comidas, assiste aos mesmos programas, vive distante de quem realmente importa e segue falando sobre planos que nunca saem do papel. Se você realmente quer mudar, precisa destruir tudo o que acredita e reconstruir do zero. Se não fizer isso, a vida vai te sufocar até o ponto em que não aguenta mais. Mas existe um caminho que te liberta desse ciclo. E entenda, quando você começa a mudar, o outro lado tenta te puxar de volta. Ele sequestra sua verdadeira essência e coloca um impostor no seu lugar. Um impostor que age como você, fala como você, mas não é você. Ele te seduz a voltar para os mesmos erros, para os mesmos vícios. E quando você percebe, já está preso novamente. Por isso, é preciso eliminar esse impostor, matar o otário dentro de você e trazer de volta a sua verdadeira essência. A escolha é sua: seguir no mesmo ciclo ou se libertar de uma vez por todas. Você está preso e nem percebe. Você acha que está no controle, mas a verdade é que está preso. Algo dentro de você foi aprisionado há anos e você nem percebeu. Você alimentou essa prisão dia após dia, dando força para algo que, na verdade, está te destruindo. Pare um instante e olhe para a sua vida. Reflita sobre o momento em que tudo começou. Pode ter sido quando você entrou em um relacionamento e começou a trair, quando começou a se afundar em vícios, ou quando começou a ganhar dinheiro e passou a se sentir superior aos outros. Tudo isso parece natural no começo. Afinal, quem não quer se sentir poderoso, intocável, acima da média? A adolescência marca essa mudança. Quando criança, você era puro, sua essência estava intacta. Mas então, o mundo te apresentou as distrações: festas, drogas, ego, status. Você começou a se achar especial, a última bolacha do pacote. O problema é que, nessa ilusão, você passou a alimentar um monstro dentro de você. Um monstro que só quer mais e mais. Você começou a medir sua vida pelo que possuía. Achou que sucesso era ter dinheiro, bens materiais, carros, roupas caras, mulheres ou homens aos seus pés. Mas nunca percebeu que quanto mais alimentava essa ilusão, mais cego ficava. E assim começou o ciclo. Você se isolou, porque tudo o que é bom deveria ser só para você. Parou de dividir, de ajudar, de se conectar. Afundou-se em prazeres momentâneos, achando que isso era viver. Falava mal dos outros, mas não olhava para si mesmo. Nunca saía do seu bairro. Nunca buscava algo novo. A vida virou uma repetição. Mesmo quando tentava mudar, acabava caindo nas mesmas armadilhas. Academia? A mesma coisa. Trabalho? Só para alimentar o ego. Você achava que estava evoluindo, mas, na verdade, só estava rodando em círculos. E então, sem perceber, sua essência foi embora. Você se perdeu. Agora, preste atenção. Você tem uma escolha. Ou continua nesse ciclo, vivendo no piloto automático, ou faz algo diferente.
Talvez busque um caminho espiritual. Talvez procure algo que te traga sentido de verdade. Mas, se continuar achando que a vida é só dinheiro, status e prazeres momentâneos, nada vai mudar. Muitos passam a vida toda acreditando que estão bem, que estão no caminho certo, quando na verdade estão apenas sobrevivendo, apenas pegando dinheiro, gastando, repetindo padrões. E você? Vai continuar preso ou vai acordar o ciclo da ilusão e a escolha de romper? Você correu atrás, pegou tudo o que queria. Teve as minas, teve a curtição, viveu os momentos de euforia. Mas e aí? O que mudou? Nada. Absolutamente nada. Você continua vivendo a mesma rotina, repetindo os mesmos erros. No momento da curtição, tudo parece estar bem. O som tá alto, os amigos estão rindo, a bebida tá gelada. Mas e depois? Depois vem o vazio. Depois vem a cara fechada, a insatisfação que não passa, as tretas que nunca acabam. E então, chega um momento que você olha ao redor e pensa: eu não quero mais essa merda. É aí que muitos erram. Eles querem sair desse ciclo, mas, ao invés de se libertarem de verdade, querem que tudo volte ao normal. Mas me diz uma coisa: voltar ao normal? Que normal? O normal que te mantém preso? O normal que te faz viver na ilusão? Eu não quero normal. Eu quero extraordinário. E, se você também quer, precisa entender uma coisa. Para viver algo novo, você não pode mais fazer as mesmas coisas. Você quer sair do buraco. Mas quando se vê livre por um instante, volta a alimentar os mesmos hábitos que te colocaram nele. Volta a pensar negativo. Volta para a preguiça. Volta para o egoísmo. Não fortalece ninguém. Não pensa no próximo. Não constrói nada. É um ciclo de merda. Tratar sua mulher mal. Fingir que dá atenção para os filhos. Fingir que está tudo bem. Mas lá no fundo, você sabe que não está. Você teve uma chance de ouro para mudar sua vida. E o que fez? Jogou fora. Voltou para o mesmo lugar. E aí vem a grande questão. Para mudar, precisa de coragem. Porque quando você decide seguir um caminho diferente, os velhos hábitos tentam te puxar de volta. Seu brother vai te ligar, vai te chamar para curtir, vai dizer que você sumiu. E sabe o que você tem que fazer? Não atender. Se insistir, manda tomar no cu. Sabe por quê? Porque a amizade de verdade não pressiona, não cobra. Se tem cobrança, não é amizade. Eu posso até gostar de você, posso até respeitar a história que temos, mas se nossas vibes não se conectam mais, acabou. Você precisa entender isso. Quando você começa a mudar, aquilo que estava morto dentro de você tenta ressuscitar. Aqueles velhos pensamentos, aquelas velhas tentações, tudo fica esperando uma brecha para te puxar de volta. Então, o que você faz? Mata essa versão antiga de você. Elimina, destrói, enterra. Você já ouviu falar de Jesus Cristo? Vida, morte e ressurreição. Você precisa morrer para poder renascer. O cara que você era antes precisa desaparecer. O jeito como você vivia, os lugares que frequentava, as conversas que tinha, tudo isso tem que morrer. E a escolha é sua. Vai continuar preso nesse ciclo de ilusão? Ou vai ter coragem de se libertar? Matar a velha versão de si mesmo? Você já ouviu falar de Jesus Cristo? Vida, morte e ressurreição. Agora, pense nisso de forma mais profunda. Para realmente viver uma vida nova, primeiro você precisa morrer. Não fisicamente, mas internamente. O velho você precisa ser enterrado para que um novo você possa renascer. Eu tô te falando isso porque eu vivi isso. Eu precisei tomar uma decisão. Olhei para minha vida. Olhei para tudo que eu fazia, para a maneira como eu vivia.
e percebi que aquilo não fazia mais sentido. Escolhi a porta estreita. Eu decidi matar aquele cara que eu era, aquele que vivia no automático, sem propósito, sem consciência. O cara que achava que trair, enganar, viver de curtição, sem se importar com nada nem ninguém, era o certo. Mas chega uma hora em que isso não encaixa mais. Chega uma hora que você percebe que tudo aquilo que parecia vida era na verdade um vazio. E foi aí que eu entendi. Ou eu continuava repetindo os mesmos erros, ou eu tomava uma decisão definitiva. Eu escolhi mudar. E essa mudança não foi só parar de fazer as mesmas coisas. Não foi só trocar de ambiente. Foi algo muito mais profundo. Foi me olhar no espelho e decidir que aquele cara que eu via ali já não existia mais. Quando você realmente mata essa versão antiga de você, algo incrível acontece. Você começa a atrair pessoas que também passaram por isso. Você se junta a uma legião de pessoas que entenderam que existe um caminho melhor. Você se conecta com um propósito maior, com algo que vai além dessa vida superficial que a maioria insiste em viver. E Jesus Cristo foi o maior exemplo disso. Ele não apenas falou sobre transformação, ele viveu isso. Ele mostrou que a verdadeira mudança vem de dentro. Mas tem um detalhe. Muita gente, quando começa a mudar, cai numa armadilha perigosa. Elas se tornam arrogantes. De repente, elas acham que são melhores que os outros, que porque agora elas não fazem mais certas coisas, estão acima de quem ainda está preso naquele ciclo. Esse é um erro fatal. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. O cara que antes estava perdido, agora que encontrou um caminho, começa a julgar todo mundo. Ele olha para quem ainda está no erro e diz: "Ah, olha lá, os perdidos, os pecadores, eu sou melhor que eles agora." Isso é ego. Isso é orgulho. Se você realmente mudou, se você realmente evoluiu, você não precisa pisar nos outros para se sentir grande. A transformação verdadeira vem com humildade. Então, se você quer renascer, se você quer uma nova vida, lembre-se, não basta apenas mudar por fora. A mudança tem que ser completa, de dentro para fora. Você precisa enterrar a sua velha versão e ressuscitar como alguém novo. Alguém que não apenas vive diferente, mas pensa diferente, sente diferente e, acima de tudo, age diferente. A escolha é sua, sem julgamento, apenas evolução. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Você entende isso? O problema é que quando alguém começa a mudar, muitas vezes se acha superior, mas cada pessoa está no seu próprio processo, no seu próprio tempo. E o que você precisa aprender é a respeitar isso. Se você sente que já não quer mais andar ao lado de certas pessoas, tudo bem, você pode seguir seu caminho sem precisar apontar o dedo para ninguém. Você pode se afastar sem rancor, sem ressentimento, sem julgamento. Afinal, lembre-se de uma coisa: eu só sou careta hoje porque já fui completamente perdido. Eu só sou honesto hoje porque já menti e enganei. Eu só sou fiel hoje porque um dia fui infiel. Ou seja, quem sou eu para julgar qualquer um? Você nunca sabe em que fase da vida alguém está. Você não sabe quais batalhas essa pessoa está enfrentando internamente. O processo de transformação é pessoal e cada um tem o seu ritmo. E aqui entra um erro comum. Muita gente, quando passa por uma mudança, começa a querer que todo mundo acompanhe, como se fosse obrigação do outro mudar junto. Mas não é assim que funciona. O foco sempre tem que ser em você. Pare de esperar que os outros te acompanhem. Simplesmente siga seu caminho. Quando uma situação ou companhia já não faz mais sentido, se afaste sem culpa. Você tem muito a construir dentro de você.
Você está passando por um processo intenso de lapidação. Você está reconstruindo uma nova versão sua, mais forte, mais consciente. E sabe qual é o maior perigo desse processo? O julgamento. Se você começar a olhar para os outros com ar de superioridade, você já perdeu o jogo. A partir do momento que você começa a dar conselhos, sem que ninguém tenha pedido, a querer ensinar os outros como viver, a dizer o que é certo ou errado, com um tom de imposição, você caiu na armadilha do ego. Você acha que está ajudando, mas na verdade, está brincando de Deus. O outro tem o livre-arbítrio para seguir o caminho que quiser, do mesmo jeito que você teve o seu direito de escolher mudar. E sabe o que acontece quando você impõe suas verdades para os outros? A pessoa não responde do jeito que você esperava. Você se frustra. Você começa a se sentir superior. Sua arrogância cresce. Você se distancia do que realmente importa. E sem perceber, você volta para o ciclo de sempre. De repente, está brigando, está discutindo, está impondo. Tudo aquilo que você aprendeu e construiu começa a se perder, porque você caiu na armadilha do orgulho. Isso acontece muito com quem, depois de mudar, também melhora financeiramente. Acha que agora é mais inteligente, mais sábio, mais poderoso, mas esquece que a verdadeira evolução não está no dinheiro, e sim na humildade. Então, guarde isso. Siga sua transformação, mas sem se achar melhor que ninguém. Seja um exemplo, mas sem impor. Respeite o tempo dos outros, assim como um dia alguém respeitou o seu. Mano, é aí que mora o perigo. Quando a gente começa a se achar demais, vem a queda. Deus é a chave, mas nunca se esqueça. O outro lado é venenoso, pesado. Não brinca em serviço. O mal não descansa. Tá sempre à espreita, esperando um vacilo. Esse é o jogo. Se liga. Quando bate aquela vontade de julgar, dar sermão, apontar o dedo, lembra, você tem o direito de permanecer calado. A situação pode ser a mesma, mas quem muda é você. Em vez de querer ensinar os outros, você só mantém sua vibe lá em cima, trata com respeito e segue seu caminho. Se algo não te faz bem, você se afasta. Simples assim. E aí, acontece o quê? Você começa a se sentir melhor, a evoluir, sem precisar dar discurso, sem dizer o que os outros têm que fazer. A galera começa a perceber a sua mudança, começa a querer entender qual é o segredo. E o segredo é simples. Você só confia, só entrega, porque Deus é eterno. Ele não muda. Agora, entenda, a vida é um ciclo de morte e renascimento. Você está num momento de transformação, e isso pode incomodar. Você pode sentir que está encurralado, que não se encaixa mais no que era antes. Isso é normal. Você tem a escolha: seguir no automático ou virar o jogo. Se você escolhe mudar, você não só melhora a sua vida, mas também influencia positivamente quem está à sua volta. Mas lembra, cada um tem seu tempo. Nada acontece do dia para a noite. A parada é constância. Você pode falhar um dia? Pode. 2? Também. Mas o que importa é continuar. O caminho tá aí, agora é só andar. E tem mais. A diferença entre fazer porque tem que fazer e fazer porque quer é gigantesca. Não adianta estar com alguém por obrigação. Dizer eu te amo só da boca para fora. O que vale são atitudes. Amor se mostra no dia a dia, sem precisar falar nada. A disciplina e a constância são essenciais. Essa motivação que você está sentindo agora, esse fogo no peito, vai passar. E quando passar, é a sua disciplina que vai te manter firme. Porque o outro lado nunca dorme. Ele espera seu cansaço, sua fraqueza, um momento de descuido. E se você não se cuidar, ele te puxa de volta. Fique longe do negativo.
Toda vez que você se enfraquece, seja por cansaço, ressaca, má alimentação, pensamentos ruins, você abaixa sua energia e fica vulnerável. E aí, tudo de ruim parece se juntar: cobrança, más companhias, pensamentos pesados. E quando você vê, já está mergulhado na lama de novo. O inimigo não é a pessoa que está ao seu lado. O inimigo é invisível. É o que tenta te tirar da sua evolução. E é por isso que o segredo é simples, mas poderoso. Orai e vigiai. Fica atento, se mantém firme e segue o caminho. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com quem precisa dessa mensagem.